minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, somos convidados a estar junto de nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória e toda a nossa adoração. Convido a todos os irmãos, nesta manhã, juntamente com os anjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, de se revestirem do poder do alto, rezando juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos hoje meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículos 24 a 26. Guia cegos, disse Jesus, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos ouvintes, imagine se alguém se oferecesse para lavar a louça depois do jantar e tudo o que fizesse fosse lavar a parte externa das xícaras e tigelas, mas deixasse o interior intacto e depois os colocasse de volta no armário. Na próxima vez que você fosse usá-los, você os acharia bonitos até retirá-los e ver o líquido seco e a comida dentro. Esta é a imagem que Jesus usa para descrever os fariseus. Eles só se preocupavam com a aparência externa e ignoravam o interior mais importante da alma. Jesus também usou imagens contrastantes de coar o mosquito e engolir o camelo. Esta foi uma referência às leis de Levítico, que proibiam os israelitas de comer criaturas em enxame, como mosquitos e outros insetos, como Levítico 11, 41 a 45, bem como a carne de camelo, como Levíticos 11, 4. Dizer que os fariseus coam o mosquito e engolem o camelo foi uma figura de linguagem pela qual Jesus acusou os fariseus de distorcer os mínimos detalhes da lei, ignorando os mais importantes. Por exemplo, os fariseus exigiam que todos coassem todo o líquido antes de bebê-lo, para o caso de um mosquito estar acidentalmente presente naquele líquido, mas eles pouco se importavam com a verdadeira justiça,
quando se tratava de matar o Filho de Deus. Por estas razões, os fariseus tornaram-se guias cegos e hipócritas, incapazes de conduzir as pessoas à santidade. O ponto principal é que Jesus está nos dizendo que devemos realmente nos tornar santos e não apenas aparecer assim. Deus vê o coração e julga o coração. A única outra pessoa que pode ver seu coração é você. Portanto, devemos também ouvir esta condenação dos fariseus, para que possamos compreender a importância de olharmos primeiro para as nossas próprias almas. A partir daí, da santidade interior, o nosso exterior irradiará também a santidade de Deus. Um dos documentos do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, fala-nos lindamente da consciência. A consciência é o núcleo e o santuário mais secreto do homem. Lá ele está sozinho com Deus, cuja voz ecoa em suas profundezas. Este núcleo secreto e santuário dentro de nós é o que mais preocupa Jesus. Muitas vezes somos tentados a nos preocupar muito mais com a forma como olhamos para os outros do que com a forma como realmente somos por dentro. Por exemplo, a pessoa que vive uma vida dupla, pecaminosa, pode fazer de tudo para parecer santa aos outros, fazendo tudo o que pode para esconder o seu pecado dos outros. Pelo contrário, alguém pode estar vivendo uma vida muito santa, mas ser falsamente acusado publicamente por outra pessoa, causando muita dor. No primeiro caso, enquanto a pessoa não for descoberta, ela aparece em paz. Nesse último caso, mesmo que a pessoa viva uma vida boa e santa, se for falsamente acusada, pode ser tentada a desesperar-se, pois a sua imagem pública é abalada. O que os outros pensam e dizem sobre nós está, em última análise, fora do nosso controle, em menor ou maior grau. O que está sob o nosso controle é aquilo que está dentro de nós. A nossa vida interior, esse núcleo secreto, esse santuário onde encontramos Deus, deve tornar-se o foco das nossas energias. Exteriormente, não deveria importar que outros nos elogiem ou nos critiquem. O que importa é que o verdadeiro e somente você e Deus pode olhar dentro do seu coração para ver esta verdade. Os fariseus não conseguiram compreender esta verdade essencial. Eles colocam toda a sua energia na sua imagem pública, negligenciando o que era mais importante, tornando-os incapazes de levar outros a Deus. Amado irmão, reflita hoje sobre a sua alma. Com que frequência você olha para dentro de si? Você consegue ser honesto consigo mesmo, reconhecendo o seu pecado e sendo grato por sua virtude? Ou você está entre aqueles que estão mais preocupados com a forma como você olha para os outros? Volte seus olhos para o santuário secreto interior, porque é lá, nesse núcleo secreto, que você encontrará Deus, crescerá em santidade e então irradiará essa verdadeira santidade em nosso mundo. Quando isso acontecer, Deus também poderá usar você para ser um verdadeiro guia de santidade para os outros. Colocando a mão no seu coração, reze junto comigo. Senhor da verdadeira santidade, você deseja limpar minha alma e me convida a encontrá-lo lá dentro.
por favor, dê-me a graça que preciso para me preocupar mais com a minha santidade interior do que com as percepções e julgamentos externos dos outros, que eu possa me tornar santo, meu querido Senhor, e aprender a me tornar um instrumento dessa santidade para os outros. Jesus, eu confio em vós. Hoje quero iniciar, junto com meus amados irmãos, as 15 orações reveladas por Nosso Senhor a Santa Brígida, na Igreja de São Paulo, em Roma. E a primeira oração que nós vamos rezar hoje, nessa terça-feira, nós vamos estar intercedendo a Deus pelos sacerdotes, pelas freiras e religiosos militantes. Por isso, rezemos juntos. Ó Jesus Cristo, doçura eterna para aqueles que vos amam, alegria que ultrapassa toda a alegria e todo o desejo, esperança de salvação dos pecadores, que declarastes não terdes maior contentamento do que está entre os homens, até o ponto de assumir a nossa natureza na plenitude dos tempos, por amor deles. Lembrai-vos dos sofrimentos, desde o primeiro instante da vossa conceição e, sobretudo, durante a vossa santa paixão, assim como havia sido decretado e estabelecido desde toda a eternidade na mente divina. Lembrai-vos, Senhor, que celebrando a ceia com os vossos discípulos, depois de lhes haverdes lavado os pés, deste-lhes o vosso sagrado corpo e precioso sangue, e consolando-os docemente, lhes predissestes a vossa paixão iminente. Lembrai-vos da tristeza e da amargura que experimentastes em vossa alma, como a testemunhastes vós mesmo por estas palavras. A minha alma está triste até a morte. Lembrai-vos, Senhor, dos temores, angústias e dores que suportastes em vosso corpo delicado, antes do suplício da cruz, quando depois de ter rezado por 3 vezes, derramando um suor de sangue, fostes traído por Judas, vosso discípulo, preso pela nação que escolhestes, acusado por testemunhas falsas, injustamente julgado por 3 juízes, na flor da vossa juventude e no tempo solene da Páscoa. Lembrai-vos que fostes despojado de vossas vestes e revestidos com as vestes da irrisão, que vos velaram os olhos e a face, que vos deram bofetadas, que vos coroaram de espinhos, que vos puseram uma cana na mão e que, atado uma coluna, fostes despedaçado por golpes e acabrunhado de afrontas e ultrajes. Em memória destas penas e dores que suportastes antes da vossa paixão sob a cruz, concedei-me, antes da morte, uma verdadeira contrição e oportunidade de me confessar com pureza de intenção e sinceridade absoluta, uma adequada satisfação e a remissão de todos os meus pecados. Assim seja. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso caia sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.